Então vamos lá. O patrono desse estudo de medicina espiritual são os espíritos Dr. Herman, o Inácio Bittencourt, o Dr. André Luiz, Roberto de Canalejas e o Dr. Bezerra. Então vamos lá. Unidade 3, prevenção. Doutrina espírita, instrumento de promoção de saúde do corpo e da alma. Mecanismos de prevenção das doenças. Mecanismo de prevenção das doenças. Vamos lá. Corpo físico, espírito, corpo espiritual. Corpo físico, corpo com órgãos constituído de matéria terrestre. Espírito, que é o ser inteligente da criação. O perispírito, ou corpo espiritual. Corpo com órgãos constituído de matéria sutil. Então, o perispírito é constituído de órgãos, tá? O homem deve cuidar do corpo para prevenir as doenças materiais, assim como preserva-se do que lhe causa o desequilíbrio do corpo espiritual. Então, olha só, vamos ver ali bem devagarinho. O homem deve cuidar do corpo para prevenir as doenças materiais, assim como preservar-se do que lhe causa o desequilíbrio do seu corpo espiritual. Vamos dar um em frente, vamos ver o que ele vai dizer aqui. E a gente volta lá. O homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo, conservando a preciosa saúde de sua alma. Depois eu volto, tá? Para a gente ir devagarinho entendendo. Vamos lá. Mecanismo da prevenção das doenças. A medicina espiritual não vem substituir a medicina tradicional. Todo o trabalho de medicina espiritual é feito para auxiliar o espírito. Não viemos para substituir os médicos, e sim para ajudar o corpo físico através do corpo espiritual. A medicina do futuro é essa, a associação dos dois métodos de curar. Saiu através do médium Altivo Panfiro, o espírito Inácio Bittencourt. Muito interessante, não é? Essa definição. Pois é, vamos lá. A mente, vê se a Adilane pode vir, dá um toque na Adilane. A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias que todas as bactérias e vírus conhecidos. Necessário, pois, considerar igualmente que desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência e do desmazelo, da revolta e da preguiça. Tudo isso tem comentário, tá? Depois eu vou voltar e a gente vai comentando aí. Mecanismo de prevenção das doenças. Pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde, que esquecem a higiene até se tornarem presas de parasitas destruidores, que se encolerizam
pelas menores razões, destrambelhando os próprios nervos, ou que passam todas as horas em redes e leitos, poltronas e janelas, sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo pela movimentação do trabalho, prejudicando a função dos órgãos do corpo físico em razão da própria imobilidade. São criaturas que geram doenças para si mesmas nas atitudes de hoje mesmo, sem qualquer ligação com causas anteriores de existências passadas. Muito bem. Quem que está ali, Irineia? Tá. Vou voltar aqui. Vamos voltar aqui. E a gente vai devagarzinho. Vamos lá. Então, mecanismos de prevenção das doenças. Então, a gente, numa visão holística, uma visão diferente do médico, nós temos um corpo físico, o espírito, um corpo físico, um espírito, um corpo espiritual e um corpo físico. Vamos na sequência. O médico, ele não vê o corpo espiritual e nem vê o corpo físico. Aquele amarelado ali é o que os esotéricos chamam de aura. André Luiz chama de túnica eletromagnética. Aquilo é o resultado da vibração do corpo e do espírito. Então ela tem uma cor, uma cor que vai do brilho a uma cor opaca, chumbo, pesada, dependendo como está o estado emocional e físico do doente. A gente está tendo aí um surto de gripe, né? Nós fomos visitar uma pessoa ontem à noite, tivemos que deixar aqui a aula ao encargo de um amigo, do Léo, e fomos visitar uma pessoa. A pessoa estava mal na cama. Vimos ali o problema físico e vimos o problema espiritual. O que nós falamos para ela? Você tem que ir ao médico. Ligamos para o médico estava distante, disse, olha, pelo quadro, ela não gosta de tomar remédio, mas vai ter que tomar. Não podia nem levantar da cama. Estava num estado complicado. Então o médico receitou o antibiótico que ela tinha que tomar e nós cuidamos do espírito e do perispírito. Demos o passe nela. E vários espíritos que estavam junto dessa pessoa foram afastados. Ela estava numa situação difícil. Hoje de manhã eu fui saber dela, foi à noite. Hoje de manhã eu fui saber dela, ela estava bem melhor. Tinha se levantado, tomou o remédio, tem que tomar o remédio, mas já estava bem melhor. Então você cuidou do espírito, tratando os espíritos que estavam junto dela, e o remédio foi tratado do físico. Cada um tem seu campo de ação. Como ele disse lá na frente, a definição de medicina espiritual, dada pelo Inácio Bittencourt, a medicina espiritual não veio substituir a medicina física, tradicional, os médicos, não. Cada um tem seu campo de ação. O corpo físico é constituído de órgãos, e ele é constituído de matéria terrestre. O perispírito também é constituído de órgãos, só que é uma matéria sutil. O homem deve cuidar do corpo para prevenir as doenças materiais, assim como preservar-se do que lhe causa o desequilíbrio de seu corpo espiritual. Agora, o que vai causar o desequilíbrio do corpo espiritual? A mente.
E quando você desorganiza o corpo espiritual, a mente que é do espírito, desorganiza o corpo espiritual, que se reflete no corpo físico. Então você tem que cuidar do espírito, da mente, do pensamento e também do corpo físico. Você tem que tomar as vacinas. Ah, você nasceu a criança. Não, vamos tratar no centro espírita, vamos dar o passe nela. Não precisa tomar vacina, não precisa. Que isso? Ela tem que tomar vacina. Ela tem que cuidar do corpo, fazer as prevenções necessárias. É uma higiene. Agora você vê como que é a visão dos espíritos. Só cuida do corpo e cuida da alma. Como que é a visão de alguns médicos? Cuida só da alma, cuida só do corpo. Como que é a visão de alguns extremistas, vamos dizer assim, religiosos? Cuida só da alma. Não, tem que cuidar da alma e do corpo. Lá em Belo Horizonte tem um hospital chamado André Luiz, que os médicos lá são espíritas, e eles é um hospital psiquiátrico. Eles cuidam com remédio e também vai o velho lá da paz e água para o Sim, tem que cuidar. Então cuida das duas coisas. Tem que cuidar dos dois modos. Então vamos lá. Mecanismo de prevenção de doenças, das doenças. Ó, pena que eu não posso dar a vocês para ler por causa do fone aqui. A gente vai providenciar, a não ser que alguém sente aqui e leia. Vou providenciar essa semana. Eu vou providenciar essa semana o microfone. Eu vou comprar, eu vou lá providenciar. Não, que eu estou bem acomodado aqui, eu não quero me separar. O homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Claro, alguém quer ficar doente, é terrível. Você ficar na cama, ficar com dor de cabeça, com febre, com dor no corpo. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. Por quê? Será que um dia não vai mais precisar desse tipo de tratamento? Sim, quando a gente for para um mundo melhor, quando a Terra se tornar um mundo melhor, ela for transformada, muitas doenças desaparecerão, né? Muitas doenças desaparecerão. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo, conservando a preciosa saúde de sua alma. Como nós falamos, nós temos as vacinas, por exemplo, né? Um exemplo que previne todas as doenças. Você tem um câncer, você precisa fazer o tratamento quimioterápico, precisa fazer a cirurgia em alguns casos, e paralelo a isso você dá o passe, né? Ninguém vai deixar de ir ao médico achando que o tratamento espiritual substitui o tratamento médico, e a gente coloca isso ali naquela fichinha dos passes que nós damos aqui em nossa casa. Alguma pergunta? Aí você vê tudo para cuidar do corpo, médicos, espíritos, e a pessoa destrói o corpo através do suicídio. Ou até, às vezes, usando determinadas coisas que também não vai dar, né? Não precisa, às vezes, nem chegar à morte, né? Mas... Olha aí a definição do Inácio Bittencourt. A medicina espiritual não vem substituir a medicina tradicional. Todo trabalho de medicina espiritual é feito para auxiliar o espírito. Não viemos para substituir os médicos, e sim para ajudar o corpo físico através do corpo espiritual.
Então a medicina espiritual, como ele diz ali, ó, auxilia o espírito, cuida do perispírito para se refletir no corpo físico. Por isso que nós dissemos ali, toma o passe, mas vem renovar o pensamento na reunião pública. A medicina do futuro é essa, a associação dos 2 métodos de curar. O que você acabou de falar aqui, Conceição, comigo, que lá em Belo Horizonte, é Belo Horizonte, né? Lá em Belo Horizonte tem um hospital psiquiátrico, que os médicos são espíritas e eles cuidam dos pacientes com os remédios e com os passes, né? Essa é a medicina do futuro. Pergunta? No question? Olha novamente aí a mente. Está lá no livro Entre a Terra e o Céu. Belíssimo livro. Psicografia do Chico e através do Espírito André Luiz. A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias que todas as bactérias e vírus conhecidos. De novo, a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias que todas as bactérias e vírus conhecidos. Aquela pessoa que está sempre para baixo, a pessoa biliosa, a pessoa agressiva, biliosa que eu estou dizendo é agressiva. Isso aí acaba se refletindo no corpo físico, a ansiedade. E olha o que o Espírito André Luiz diz, ó. A mente é a mais poderosa, para instalar doenças e desarmonias que todas as bactérias e vírus conhecidos. Necessário, pois, considerar igualmente que desequilíbrios e moléstias surgem sempre da imprudência e do desmazelo, da revolta e da preguiça. Tá? Desmazelo, da revolta e da preguiça. Por que isso? Porque a mente está no espírito, é do espírito, é o espírito que pensa. O cérebro é físico. O cérebro é um órgão que reflete no corpo físico a mente do espírito. Então o espírito é tudo. As células que nós temos no corpo, ela está subordinada ao espírito. Se a mente adoece, as células são comandadas pelo espírito. Se a mente adoece, o espírito adoece, o corpo físico vai adoecer. Vai facilitar a instalação de outras bactérias e vírus. Entendeu? Por isso que os espíritos dizem vigiai e orai, vigiai e orai. Tem o meu caso, né? Eu faço tratamento com médico. Mas se eu não estivesse dentro da doutrina espírita, no trabalho, perseverando, buscando equilíbrio, tomando paz e tudo, eu não conseguiria estar equilibrado. Eu estaria igual esse pessoal que vive aí meio toma remédio e meio o tratamento não tem equilíbrio, vive faz um remédio, engorda. Então a Conceição diz que toma remédio para controle desde novinha, desde os 18 anos, né, Conceição? Foi 17 anos. Desde os 17 anos. E desde os 17 anos ela se trata na casa espírita, com passe, desde 17 anos. Então, olha, tem que tomar um remédio, está com 64 anos, se trata desde os 17, 50 e poucos anos, né? É isso aí, está aqui. É chata, né? Mas está aqui, né? Né, Conceição?
Mas olha, é um exemplo, viu? É um exemplo. É um exemplo. Você está brincando aqui. Agora vamos ver aqui o mecanismo das prevenções. Se tivesse aqui o microfone só vinha até aqui, né? Pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde, que esquecem a higiene até se tornarem presas de parasitas destruidores, que se encolerizam pelas menores razões, destrambelhando os próprios nervos, ou que passam todas as horas em redes e leitos. Que redes são essas? A televisão, né? Hoje você tem WhatsApp. Ah, é rede. É isso mesmo. Só queria saber se vocês estavam prestando atenção. Eu pensei que vocês estavam dormindo. Então, você sabe que eu li aquela vez, não entendi. Eu li 2 vezes, não entendi. Falei, rede? Então vamos lá. Destrambelhando pessoas, né, que passam todas as horas em rede, deitado em rede, e leitos, poltronas e janelas. Ficar na janela o dia inteiro. É igual fica a Elaine aí. Sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo pela movimentação do trabalho, prejudicando a função dos órgãos do corpo, em razão da própria imobilidade. São criaturas que geram doenças para si mesmas, nas atitudes de hoje mesmo, sem qualquer ligação com causas anteriores de existências passadas. Então, você não movimenta o corpo físico, o corpo é constituído de músculos, você precisa exercitar os músculos, precisa caminhar, precisa se movimentar, você fica imobilizado, você acaba gerando doença para o corpo, reclamando da vida, né? Tem gente que fica assim um dia inteiro reclamando da vida, né, Maurício? E a mente ociosa também? Geralmente são as mulheres, é isso aí. Fica com a mente ociosa também? É verdade. Isso aí principalmente as mulheres, né? Você concorda, né, Maurício? Tem muito o que fazer dentro de casa. Olha só, eu e o Maurício e o Thiago concordamos. Então a gente ganhou. Então a gente precisa caminhar, precisa andar, precisa se movimentar, precisa cuidar do corpo físico com o próprio físico. Uma vassoura e um rodo faz um movimento, lavar prato, lavar tudo. Muito bem, muito bem. Um rodo e Assim como as doenças do corpo necessitam de prevenção, é que eu estou falando agora na live, eu não posso falar muita coisa que eu penso. Aí eu vou ficar só rindo aqui quieto, tá? Mas tem muita coisa para eles se movimentarem, não tem? Tem. Né? Então vamos lá. Assim como as doenças do corpo necessitam de prevenção através de vacinas, ao que nós dissemos, o mesmo acontece com as doenças da alma. O que encontrar essa vacina? Onde encontrar essa vacina eficaz para as enfermidades da alma? Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido? Aí ele fez a pergunta. Aí ele colocou ali uma pergunta do Livro dos Espíritos, né? O Evangelho, vê de Jesus. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Pergunta, que pergunta é essa aí? 625 do Livro dos Espíritos, não é? 625, tá? 625. Vê de Jesus. Então, Jesus é uma vacina eficaz para as enfermidades da alma. Né? É uma vacina eficaz. A vinda do centro espírita. Eu ia falar, a vinda para a casa espírita. Não tem outro caminho. Não é você ser
fanático. Você precisa cuidar da alma. E o médico das almas é Jesus. Como ele disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus. Então, olha, vinde a mim. Você tem que fazer o movimento de ir a Jesus. Todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Agora você vê que espírito é esse. Você tem coragem, Maurício, de dizer assim, ó: vinde a mim todo mundo que está doente, que está aflito. Só perfeito, né? Só o impuro. Você tem coragem, Leno? Vinde a mim todos os doentes. Aí você vê a grandiosidade desse espírito, sem temor nenhum. Vinde a mim, vem, faz esse movimento. É como os espíritos têm nos orientado aqui: peçam, entrem em sintonia comigo. E todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. E ele ainda diz mais: eu vou aliviar. Eu vos aliviarei. No comentário lá do capítulo 8, ele diz assim: esse remédio é o amor. O espírito que faz o comentário diz que esse remédio que Jesus tem é o amor, que cura todas as doenças. Então é o único caminho. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que é jugo, Maurício? É um peso que o boi leva nas costas, né? Aquilo é o jugo. Como é que o jugo Aquilo é o jugo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave. Olha, o jugo dele é suave e meu fardo é leve. Então ele está falando ali da caridade, do amor, da lei de amor, da caridade. É o jugo suave e o fardo leve. Porque você vai fazer esse trabalho, você tem que trabalhar, né? Você tem que trabalhar o amor. Então você tem que fazer esforço. Mas esse esforço, ele é suave, ele é leve, porque é o amor e a caridade. Você tem que se movimentar. Eu vou visitar o doente. Eu vou sair daqui para visitar um doente. Então, isso para mim não vai ser penoso. Isso não é penoso. Deixa eu sair daqui. Isso não é penoso. Desliga, por favor. Que mania de ligar esse ar-condicionado gelado. Caramba. Você sair para visitar alguém, um enfermo, você dá o passe. Você ficar com as mães que veio nos procurar aqui, você conversar, fazer um atendimento fraterno, você trabalhar na cura, dar um passe. Tudo isso aí é um movimento, é um esforço que você tem que fazer, mas que é prazeroso. Por isso que ele diz que é suave. E se para você fazer isso, você tem que ter amor no coração. Quem não gosta do outro não faz. Como que você vai dar passe a alguém se você não gosta de ajudar as pessoas? Você tem que gostar de ajudar, não é? Jesus, no entanto, colocou uma condição para a assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Seu jugo é a obediência a essa lei. A lei de quê? Lei de amor. A lei de amor. Mas esse jugo é suave, mas esse jugo é leve, essa lei é suave. Já que impõe como dever o amor e a caridade. Entenderam? Está no Evangelho
segundo o Espiritismo, capítulo 6, Bem-aventurados aflitos, itens 1 e 2. Pô, vocês perseveraram. A primeira aula tinha umas 20 pessoas aqui, né? Foi porque foi lá para a aula da Gracilde, né? Gracilde reclamou. Vamos lá. Qual a relação que existe entre Jesus e a saúde? Eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados. Não procureis a força e a consolação em outro lugar, porquanto o mundo é incapaz de proporcioná-las. Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Não tem outro caminho. Acorda essa velhinha aí. Não tem outro caminho. É você mesmo. Não tem outro caminho. Só Jesus. Só Jesus. Por que é preciso caminhar com Jesus? Porque, olha só, a gente está vendo aqui, claro, a doutrina espírita. Não tem como você separar Jesus da doutrina espírita, e nem de nós. Mas nós estamos vendo, compreendendo por que Jesus cura, porque Jesus é o caminho, por que Jesus é a verdade e a vida, porque só Ele. O conhecimento cristão, quando penetra o âmago da criatura, torna-se uma claridade que vence as resistências das sombras egoístas que teimam por perdurar. O conhecimento cristão, quando penetra o âmago da criatura, torna-se uma claridade que vence as resistências das sombras egoístas que teimam por perdurar. Transforma o homem. Quando o Evangelho penetra no teu coração, transforma. Como consequência, impõe a necessidade de renovação interior, vencendo as paixões que ferreteiam o caráter e atormentam os sentimentos. Então, quando o Evangelho entra em você, você se transforma, você muda. Há uma diferença quando você entra para a doutrina, quando você chega a casa e você fica deslumbrado com a doutrina, né? Você entrou para a doutrina, isso que coisa bonita. E uma outra coisa é quando a doutrina entra em você. E tem uma coisa, você acha que todo mundo que está ali é perfeito. Quando você chega na casa espírita, você acha que todo mundo é perfeito. Depois você vai convivendo, você vai ver que todo mundo é doente. Todo mundo é doente. Por isso que Jesus é o grande médico de todos nós. Todo mundo é doente. Hoje a gente falava sobre isso. Como é que pode? Como é que pode uma pessoa ficar falando mal da outra dentro da casa espírita? Na sala de trabalho de vocês. Como é que pode? Tu sabe lá na tua sala. Como é que pode? Você, Elaine. Então, você vê, como é que pode? Como é que você vai para um trabalho de amor, um trabalho de dedicação e fala o mal do outro? Como? Como nós somos complicados, né? Esse ferreteiam moldar o caráter, as paixões que ferreteiam o caráter, moldam o
As paixões ferreteiam. Ferretear vem de ferrar, né? De espetar, de machucar. Vencendo as paixões faz isso. Por exemplo, a gula é uma paixão que ferreteia o teu caráter. O sexo desvairado é uma paixão. Aqui é a tormenta. Como consequência, impõe a necessidade da renovação interior, vencendo as paixões que ferreteiam o caráter e tormentam os sentimentos. O que é uma paixão? Uma paixão. A paixão é um exagero de um sentimento e de uma necessidade natural. Então, o exagero de um sentimento ou de uma necessidade natural gera uma paixão. Por exemplo, estudar é uma necessidade natural? Aquelas pessoas que se debruçam num laboratório, os cientistas têm que ser apaixonados. E aquilo é uma paixão boa ou uma paixão ruim? É uma paixão boa, é um exagero para o bem. Allan Kardec não teve que mergulhar? Não teve que ser um apaixonado? Então, vamos lá. É uma paixão boa. A paixão pode ser boa e a paixão pode ser má. Se a paixão é o exagero de todo sentimento ou necessidade natural, tudo que é sentimento, tudo que é necessidade natural exagerada se transforma numa paixão. Então, o alimentar-se, comer, se alimentar, é uma necessidade natural? Se você exagerar isso, torna-se uma paixão. A gula é uma paixão. O sexo é uma necessidade natural? É. Quando você destrambelha isso aí, quando você vê, torna-se uma paixão inferior. A paixão pode ser boa, a paixão pode ser ruim. Então, como consequência, impõe a necessidade da renovação interior, vencendo essas paixões que ferreteiam. A paixão ruim, que ferreteiam o caráter e atormentam os sentimentos. É. Tudo bem, Antei? Vamos lá, Paulo. Tudo que você faz também com o egoísmo, com o orgulho, está uma paixão inferior. E é ruim para você. Aí, aquilo que a gente estava falando ali, vem, Paulo, pega aqui. Eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. A gente viu bem devagarinho, nós estamos já com 45 minutos aí. Mas esse aqui é a número 12. Se você quiser passar rápido, estamos na número 12. Ó, sem problema aqui, ó. Dá uma pincelada aí, ó. Não tem no problem. Você fala diferente. O que você quer? Não, vamos lá para 12. Isso ficou bem claro. Se tiver alguma questão, se tiver alguma questão, então, se não tiver, vai onde está. Pode passar e Passa isso. Tu quer puxar alguma coisa aí? Destaca alguma coisa? Não. Vamos, se você já falou aí o que tá bem. A gente já pega no 12 onde está. Vimos aí aquela definição agora de medicina espiritual, que é muito boa do Inácio, né? Ela não vem substituir a medicina tradicional. Vimos aí a mente, a questão do pensamento, da mente. Vimos aí as que traz problemas aí. A mente que traz problemas. Onde encontrar vacina eficaz no Evangelho de Jesus, falamos de Jesus. O jugo leve, falamos do jugo leve. Número 10. A relação existente entre Jesus e a saúde. A gente viu isso aí, viu? Eu sou o grande médico das almas. A não ser que alguma coisa que você queira destacar. Aí paramos nisso aí agora. 11 nós vimos agora. Eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque é preciso caminhar com Jesus. Vai daí. Não, isso aí é muito do que a gente tem até falado muito nas palestras, eu botaria, nas palestras aí no que diz respeito à lei de Deus.
E dentro do espiritismo, a gente se preocupa muito com isso quando se quer tirar Jesus de dentro da doutrina espírita, né? E por que tem que acompanhar? Porque Jesus foi quem trouxe a lei de Deus de uma maneira assim bem clara e exemplificando, de uma maneira simples. E além disso, ele é o governador do planeta, ou seja, é o responsável por todos os movimentos de informação sobre a lei de Deus. Isso a gente tem que entender, está acima das religiões. As religiões são tentativas do homem de interpretar essa lei. Só que o que a gente tem observado ao longo de toda a humanidade? A lei de Deus está aqui, é perfeita. A lei que o homem tenta acomodar está aqui. Só que ao invés da gente subir para se acomodar à lei, a gente diminui a lei para se acomodar ao nosso comportamento. Então tu justifica tudo. Tu ao invés de mudar para chegar até aquele comportamento, você tira aquele comportamento daquele patamar, desce ele para justificar o teu comportamento. Exato. Aí você faz ao contrário. Então, por isso que não pode se tirar Jesus, porque isso dentro da doutrina espírita não é um aspecto religioso como o pessoal entende aí fora, não é uma postura externa. Não é exato, porque é um conjunto de informações. E o fanatismo, como diz ali, é uma paixão, é o excesso da crença. Qualquer coisa que você exagere, Newton deu os exemplos ali, comida, sexo, qualquer coisa que pode ser vital, pode fazer parte da lei natural, mas se você fizer em excesso, vira paixão. Qual é o problema da paixão? A paixão, quando chega nesse nível, aí tem que ver, é como a definição espírita. Porque às vezes, estou apaixonado, sim, tudo bem. E tem aquela paixão, quando ele explica lá, que Kardec vai perguntar, mas aquele pessoal que se aplica à profissão, que age com paixão, sabe? Tudo bem. Primeiro tem que ver qual é a intenção realmente da pessoa, se é se dar para a humanidade. E também a questão do controle, e é isso que ele fala. Lembra que ele dá o exemplo do corcel? Enquanto você domina a paixão, ela é positiva. Quando ela passa a te dominar, é o excesso. Por quê? Porque tolhe o raciocínio. Esse é o problema da paixão. Quem age com paixão perdeu totalmente o senso da lógica, do raciocínio, ele esquece. A paixão é ruim. Não é, mas a paixão é, por isso que eu falo, a paixão dentro disso, da definição espírita, é o excesso. Então a paixão só é boa enquanto você controla. Um exemplo simples que eu sempre dou é a torcida de futebol. Paixão da torcida. Isso é porque dá menos tumulto tu falar de futebol do que... Mas quando você torce para um time, é aquilo ali. O juiz errou. Se errou a meu favor, beleza. Se errou contra, está errado. Quer dizer, o cara não raciocina sobre o fato. Ele está vendo a quem beneficiou. É apaixonado em tudo. Perde o raciocínio. Então, essa condição precisa caminhar com Jesus, por quê? Porque Jesus que dá o caminho não é milagre. O caminho é seguir a lei de Deus. Então, quando Jesus, por ser o responsável, ele traz todas as revelações e é responsável pela revelação, terceira revelação, que é a doutrina espírita, ele é a pessoa, é o modelo que a gente tem. Os espíritos falam o modelo a seguir, Jesus, por todos esses motivos. E quando ele fala, eu e o Pai somos um, é porque a lei está ali, ele não deturpa aquela lei, ele sabe. Então, uma coisa, a gente estava até comentando isso ontem, e até no último estudo que eu fiz lá no Leonino, na palestra de sábado, a gente falou isso. Porque uma coisa é você fazer assim, não, a lei está aqui. E reconhecer que a lei é isso aqui mesmo. Entendi a lei. E outra coisa é você saber que você não está cumprindo aquilo ali. E isso não é problema nenhum. O problema é você se colocar como que cumpre a lei toda, e não existe isso. Nós estamos num planeta de provas e expiações.
Se tiver, tu conta no dedo aí quem cumpre essa lei toda de Deus. Missionário, espírito perfeito. E aqui não tem isso. Só pode ter quem? Missionários que vieram, mas que têm defeitos, a não ser aqueles espíritos perfeitos que vieram. Tudo bem. O problema é você não pode dizer que não é isso aqui porque você não consegue fazer. Esse que é o grande problema. Aí tu vê as pessoas querendo adaptar o conceito espírita ou o conceito da lei de Deus para justificar os problemas que ela tem. Então, uma coisa é você chegar e falar, reconhecer. Não, tudo bem, não condenar o outro por aquilo. Tá legal, faz parte da evolução. Mas tu sabe que na próxima encarnação tu vai ter que cumprir. Nas outras encarnações. Quer dizer, você aplica a misericórdia, o não julgar, não condenar, que é diferente de você analisar, mas você também não deixa de manter, mas a lei é isso aqui. Tu não vai dizer que não é para justificar, que nem a gente vê que está querendo se justificar o comportamento fora da lei de Deus, tirando, deturpando os conceitos, que não é isso. E por que isso tem a ver com a medicina espiritual? Porque a saúde, a gente já viu, a doença ela é fruto do desequilíbrio, do desvio da lei. Não estou cumprindo a lei, ou não cumpri. Resultado, doença. Então, por isso que tem essa ligação direta aí com os conceitos de Jesus. E é isso a gente sempre fala, não adianta falar de medicina espiritual sem falar de mudança de comportamento. O passe, estudar isso, tudo bem, tudo isso é instrumento, mas não vai haver a cura da alma, a cura real, se não tiver a transformação moral. Por isso que ele fala ali, o conceito cristão, quando penetra no âmago da criatura, torna-se uma claridade que vence as resistências das sombras egoístas que temos que perdurar. Quer dizer, são aqueles comportamentos milenares aí que nós trazemos nas nossas reencarnações. Ele fala, como consequência, você sabe disso, impõe a necessidade de renovação interior, não tem outro jeito. E vencendo as paixões que ferreteiam o caráter e atormentam os sentimentos. Ou você se propõe a fazer isso, ou não vai alcançar o objetivo. Mas eu estou distante disso. Tudo bem, agora eu não posso deixar de tentar. Essa que é a grande diferença. Porque o pessoal até fala nisso, tem uma argumentação, pior é o pecado do padre. Eles querem dizer isso o quê? Pior é você, que você diz, defende a doutrina espírita, diz que é espírita, mas erra. Não é para analisar assim. O problema do pecado não é quem está pecando. Quem está pecando vai se haver com a lei. O problema é, por exemplo, o cara que não professa a doutrina espírita, mas comete um monte de erro. É claro que ele vai ter, em comparação a mim, menos responsabilidade diante da lei. Mas se ele prejudicou 10 vezes mais o outro do que eu, está 10 vezes mais errado. Então o cara quer justificar, quer culpar mais aquele que diz. Tudo bem, ele individualmente, mas a consequência que ele provoca é o que está errado também, é o que está mais errado. Cada um vai se ver com a lei, por isso que se diz que é a consciência que vai mandar por causa disso. Vai ter os problemas, fiz mal pra caramba. Numa outra encarnação, nas encarnações posteriores, o corpo vai sentir, porque vai criar todos aqueles quistos que a gente viu, todos aqueles desequilíbrios, e ele vai pagar. Agora, ele vai ser responsável também pelo mal que causou aos outros, nesse sentido. Nesse sentido, não interessa se o problema que os outros estão passando foi causado por alguém que sabia ou não sabia da lei, porque aquele lá vai sofrer independente disso. Pode passar. O mal é sempre o mal. É sempre o mal, não vai justificar. Então tem que separar. A dívida de quem cometeu é aquele negócio, o escândalo há de vir, mas ai daquele que traga o escândalo. Mas o problema são separados.
Aquele que trouxe o escândalo tem um compromisso, agora o escândalo que ele trouxe está afetando um monte de gente. Então, dependendo do que ele fez, ele vai dar muito mais prejuízo à humanidade do que o outro. Então, uma coisa é você olhar o prejuízo que foi dado, e outra coisa é a consequência para quem cometeu. Então, ele segue. Por que é preciso caminhar com Jesus? Porque sem a decisão firme da renovação íntima, o homem faz-se joguete das forças em choque contra as quais se vê obrigado a lutar. É uma batalha árdua e demorada, porque objetiva anular os efeitos dos hábitos infelizes milenarmente fixados na tessitura do próprio ser. Nesse caso, é a luta contra nós mesmos, aquilo que a gente estava falando da carga que a gente tem comportamental. Por isso tem que se ter paciência até para não desistir. Porque se você ficar pensando que não vou conseguir, não sei o quê, você vai desanimar e vai acabar não fazendo nada. Então você tem que entender que é difícil, mas não desistir de fazer. Quem não estuda espiritismo, o pessoal às vezes fala, o espírito empurra com a barriga. Fala até assim, sabe que tem muita reencarnação, deixa para outra. Só que se tu deixar para outra, vai vir com juro e correção monetária, é uma situação muito pior. Então, quem conhece, nunca vai deixar para lá. Agora, tem um problema realmente, entre você saber e você aplicar, tem o exercício. E quanto mais o espírito, está vivenciando aquilo ali durante muito tempo, durante muitas encarnações, é difícil você mudar de hábito. O hábito material, que é mais fácil, a gente sente dificuldade. Teve uma vez que eu estava às voltas com dificuldade lá no meu delírio, e eu estava numa partitura, e o pai João, que estava coordenando na sala, na hora de eu sair, ele me segurou e falou assim, filha, de tentativas você vence. Exato. Então você vai tentando, não ver se consegue. Não pode desanimar, porque se você achar que não é capaz de fazer, você não vai fazer. Agora, cada um sabe a dificuldade que tem, aonde o calo aperta. Que aí tem coisas, são vários pontos. A virtude não é uma coisa, são vários pontos, virtudes e vícios. Tem coisas que você já superou, ou que você agora está olhando, você supera com menos esforço. É por quê? Porque você já vivenciou mais tempo aquela tentativa. Então é da vivência de cada um. Tem outras coisas que você identifica, isso aqui é difícil, ainda não consigo. E que tu tem que ter uma luta muito mais forte para aquilo ali. E é isso que ele está falando. Tem que ter uma decisão firme. Por isso que, vocês lembram lá aquela definição, o que caracteriza um bom espírita? É a sua tentativa, seu esforço para domar as más inclinações e melhorar moralmente, progredir moralmente, se mudar, reforma íntima. É o esforço. Porque tu não quer dizer, cada um sabe da luta que tem. Por isso que você não pode julgar. Às vezes a gente vê uma pessoa, isso acontece muitas vezes, a gente vê naqueles casos que o altivo às vezes falava, de conhecer o caso, ou os espíritos falarem, porque sabe começo, meio, fim. Aí você olha de fora, lá o fulano faz, mas tu não sabe o que o fulano está passando para chegar àquele ponto que tu está criticando hoje, mas tu não sabe o que ele foi ontem. Então, o que ele está conseguindo hoje, que você está criticando, é um salto muito maior do que a gente está conseguindo dar. Porque às vezes a gente não sabe a vida do indivíduo passada. Qual foi o comportamento dele no passado. Então, o que você ainda critica hoje, o esforço que ele fez para chegar àquilo ali foi muito maior do que o que a gente está fazendo para melhorar alguma coisa. Fala. E aí, Chico falou assim, mas perdendo tempo, jogando, remando com ele, falou assim, não, Chico, eles já evoluíram, que em vidas passadas, em outros tempos, eles estavam
estariam matando as pessoas. Então, é exatamente isso. Você está criticando um negócio que está aqui, mas tu não sabe o salto que foi dado de melhoria para aquilo ali. Então, cada um está num estágio que deve, não tem jeito. Aqui é a batalha, porque hábito é a pior coisa que tem. Para você se livrar de um hábito, tu tem que construir um outro. É igual o egoísmo, né? Não tô batendo palma para o egoísmo, não, porque a gente tem que tirar o egoísmo dentro da gente, mas a gente vem nos reinos inferiores todos construindo o egoísmo. Sim. Animal, para sobreviver, para tudo. Esse é um exemplo de paixão que você tem. É um sentimento natural. Você tem que equilibrar. Olha só, não é desconstruir, é equilibrar. Porque por isso que o orgulho e o egoísmo são as duas maiores chagas. Porque elas derivam de sentimentos naturais. O egoísmo de sobrevivência que você tem que ter, e o orgulho, porque você tem que ter amor próprio. Por exemplo, amar o próximo como a si mesmo. Se você não se amar, como é que tu vai ter a medida de amar o outro também? Tu tem que se valorizar. O problema é que as condições ambientais, a pressão, toda a influência material, ela faz você exacerbar isso. Então você tem que começar a equilibrar para não ultrapassar isso. Porque você vê, qual é o contrário do egoísmo? Não, no sentido de, se você não for egoísta, você pode ser largado. Não, mas falando o inverso, porque você pode equilibrar ou você pode passar do ponto. Se você, eu não ligo, você pode descer para o tô nem aí, desleixado. E o orgulho é você menos valia. Quantas pessoas que a gente vê que não se valorizam, que não se dão valor e não vivem. Então você tem o equilíbrio, tem o exagero para cima e o exagero para baixo. Então nesses dois sentimentos é ruim porque é derivado de sentimento natural, todo mundo tem. Por isso que você tem que regular o percentual desse negócio. Pode passar, gente. Trezimo. É isso aí agora? É o 13º. É o seguinte, fim. Acabou. Terapia da alma. Vamos para 3.2. Vamos para o 3.2. Terapia espírita, papel da casa espírita. 3.2. Vamos lá. Pode ir comentando isso daí alguma coisa sobre o espírito enquanto eu vou lá para o 3.2 aqui, eu acho aqui. Isso aí, essa prevenção, quando isso aqui é uma visão que ontem também, o estudo que a gente estava fazendo, a gente comentou isso. Pessoal, muita gente fala assim, a gente está falando do troço mais físico, que é mais palpável. Eu bebo pra caramba. Aí tem gente que fala assim, se eu beber vou morrer, se eu não beber vou morrer também. Só que essas coisas as pessoas não conhecem, quem não é espírita não conhece o corpo espiritual. Aí o cara, se acredita na sobrevivência da alma, mas não sabe dos detalhes da sobrevivência, ele não valoriza isso. O espírita não pode pensar assim, por quê? Porque tudo bem, ele vai morrer de qualquer maneira, só que é o seguinte, se você exagerar nisso, também tem que ter aquele negócio, não é eu tomei um copinho de cerveja, eu tomei um golinho de vinho, não é isso. O vício, a bebida, quem faz isso constantemente, ela faz mal? Faz. Se você exagerar, faz mal. E você vai impregnando o teu organismo com aquilo, mesma coisa o fumo. Só que o corpo espiritual tem órgãos também, como a gente viu ali, ele mostra a organização lá no corpo espiritual, que é o teu veículo de expressão quando desencarna, tu não vira fumaça. E muito pelo contrário, ele é anterior à vida, a vida primitiva é espiritual, aqui é uma consequência. Então esse corpo que pré-existe e sobrevive, ele vai levar essas mazelas, porque você está impregnando o organismo.
os órgãos físicos e também está impregnando os órgãos do corpo espiritual. Por isso que o cara desencarna, assim, quem bebeu muito, aí numa encarnação seguinte vem, nasce com cirrose hepática, aí ninguém sabe explicar por quê. Nós vimos a 3.2. É, agora é 3.2. Agora nós vamos para 3.2. Isso. Agora, como que você não trouxe o computadorzinho, né, Paulo? Até rodando aqui a peça. Tem que esperar ali. 3.2, vamos lá. Tá aí, é essa aí. Instrumento de promoção de saúde do corpo e da alma. Terapia espírita, papel da casa espírita. Deixa eu ajeitar esse negócio aqui. Terapia espírita, papel da casa espírita. Aí, ó, é um entendimento do que a casa espírita representa para esse trabalho de medicina espiritual, né, na terapia. Regras do trabalho espírita, e tem esse tópico lá do Evangelho, capítulo 6, item 5, quando o Espírito de Verdade fala: Espírito, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que neles se enraizaram. Irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Aquilo ali o pessoal esquece. No cristianismo encontram-se todas as verdades. Verdade não vira mentira, e nem mentira vira verdade. É o que o pessoal fala hoje. Ah, mas na época de Jesus não tinha isso, não tinha aquilo outro. Tipo assim, as modernidades de hoje, ou as coisas que os caras querem enquadrar como natural, mas que é contra a lei. Aí o argumento é, mas não, tudo que tem hoje sempre teve na humanidade. Tudo que vocês imaginarem, em termos de vício, sempre houve. Está escondido ou não está escondido, está exposto ou não está exposto, é outra coisa. Então, por não ser popular, como é hoje, não quer dizer que a moral não estivesse posta. Vocês vão ver, nós estamos preparando o encontro do Medicina Espiritual para esse ano, que a gente vai tratar o uso das mídias e sua influência na saúde da alma. A gente está olhando todos os conceitos para a gente que tem, qual é o problema que isso causa? Está aqui. Às vezes, nem na doutrina espírita, às vezes só tu olhar em Jesus tu já vê. Quer dizer, um negócio que é atualíssimo, é só tu olhar lá. Tudo baseado. Como é que eu vou me comportar na mídia? Simples. Faz ao outro tudo aquilo que você gostaria que o outro fizesse para você. É o mínimo de respeito. As coisas mais complicadas que vocês podem imaginar, a gente olha, está aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, isso. Então, o Livro dos Espíritos, isso. Lei de liberdade, a gente tem falado muito isso. Vê lá as leis morais. Parte 3ª do Livro dos Espíritos, está tudo lá. Qualquer problema que você tiver hoje em dia, que tiver aí, pega aquilo ali, passa pelo crivo das leis morais. Tu vai achar uma das leis morais lá que vai na bucha daquilo ali. Ainda querem atualizar Kardec. Mas é isso que eu tenho falado. Primeiro, quem quer atualizar, eu tenho dado esses exemplos, que isso também eu fico engasgado com esse negócio. Porque quando tu fala assim, atualizar Kardec, não, a atualização, por isso que a gente está falando, quem fala isso ainda não entendeu a característica da revelação espírita. Por isso chama atenção, no cristianismo se encontra todas as verdades. Quando você vê que o espiritismo é uma invasão espiritual dirigida por Jesus e outros espíritos, só olhar lá os prolegômeros,
o pessoal tem preguiça de ler. Ah, estou com preguiça de ler. Tudo bem, olha só as assinaturas que está lá. Então, isso não é invenção. A doutrina espírita, por isso que você tem que separar o que é a base da doutrina espírita, que é uma invasão programada, direcionada por Jesus, e o material mediúnico que chegou depois. Eu estou querendo dizer que o material mediúnico que chegou depois é ruim? Não. Mas você tem que passar por esse crivo aqui que já tem. Jesus e Kardec. Ah, o que o pessoal fala, não, está tudo lá. Não, não está tudo lá. E lá está falando que não está tudo. No sentido de, por quê? Porque tem uns detalhamentos que você não tinha como explicar cientificamente, porque tu não tinha conhecimento. Igual Jesus, eu tenho muito para vos dizer, mas vós não entenderias. O Espiritismo é a mesma coisa. Ó, estudai mais, estudai. Não posso falar mais, que é negócio do perispírito, porque ó, a ciência tem que saber mais de fluidos, coisa que ela não sabe. Isso, mas a lei moral não, a lei moral está toda lá. A lei moral não muda. Então, é a mesma coisa. Moisés teve a lei humana, está lá, morreu. O que ele precisou fazer de legislação, quer dizer, o que foi que o homem mexeu, pode cair. Mas os 10 mandamentos estão válidos até hoje. Por quê? Porque é de Deus. Então você tem que separar isso, e esse conjunto de conhecimentos é que vai dar equilíbrio para o cara continuar. O cara quer atualizar. Esse exemplo que a gente vai fazer na atualidade. Você não vai mudar o conceito moral, você vai trazer aquele conceito que já está lá e aplicar aqui. Ó. Isso é que é atualização. Não é você mudar aqui para adaptar a lei, não é isso. Você não tem que mudar ali a linguagem, não tem que mudar nada. Você tem que ver aonde você encontra subsídio para explicar isso aqui, que é atual. E nós também temos na doutrina espírita um grande manancial que a gente tem que estudar ainda, que a gente estuda e depois volta, que são as obras de André Luiz. Sim, sim. São, porque, e vê bem, esse é que é o ponto. Elas não atualizam conceitos morais. Elas atualizam o entendimento de mecanismo. A moral está sempre ali. A moral não muda, não pode mudar. Não pode mudar. E elas não saem da doutrina da base Kardec. Exato. Então, as obras adicionais, elas são válidas, é claro, a gente sempre fala isso. Tem as obras básicas, que é a base de tudo, para você ter uma referência. Aquelas obras clássicas, de contemporâneos e posteriores a Kardec, que ali você também pode ter alguns com pensamentos pessoais, então você já tem que começar a olhar aqui também, na referência, e as obras mediúnicas todas depois, de autores clássicos, de autores e espíritos que a gente confia. Mesmo assim, você tem que passar pelo crivo. E qual é a maior confirmação disso? Emmanuel, minha vida para ti só. Tudo bem, vou aqui, vou te acompanhar, mas se eu te falar, o que eu te falar não estiver de acordo com Jesus e com Kardec, fica com eles. É o cara admitir, o espírito superior é isso, ele não tem medo de ser criticado. Muito pelo contrário, ele até fala. Pode passar. Ele se garante no que ele está falando. Se ele fizer alguma coisa, aquela metade, a alma gêmea de Emmanuel, que nem o deturpou, tudo bem, aí explica. Tu não vai poder mudar a base. Então isso é muito importante. Né? Pode passar outro aí, Nilton. Passe outro. E aí ele segue. Ó. Agora é uma mensagem do Dr. Herman. Há companheiros que desejam atuar na casa espírita como se fossem pessoas desligadas de qualquer compromisso com a realidade que a casa oferece. Espécie de trabalho autônomo que não procuram estar ligados a nenhuma entidade ou nenhum patrão em particular. O momento do espiritismo exige que todos que estão ligados a instituições meditem com profundidade. Isso aí é um negócio importantíssimo. Aí o que você acaba vendo no movimento espírita? Tem tudo ao encontro das mensagens que a gente está recebendo aqui, viu, Edilane? A gente está dormindo? Tá.
Está desdobrada, está trabalhando desdobrada. Eu estou falando que está trabalhando desdobrada para te aliviar. Aqui o doutor Eva falou que não tem nada de trabalho desdobrado. Trabalho de estudo não tem desdobramento. Se fosse trabalho feito físico, tudo bem. Mas vamos lá. Mas é compreensível, está todo mundo morto depois do trabalho. Aqui é o seguinte, a gente vê muito isso. Por exemplo, orador, médium que costuma, não são todos, estou falando que tem, quando ele está se referindo a isso, ele está se referindo a esses casos. Há médium que costumam fazer cura, não sei o que, não sei o que lá. Aí o cara sai da casa espírita e vai fazer um voo solo. Aí qual é o perigo disso? Você fica sem um porto seguro. Tanto médio de efeito físico quanto médio de efeito inteligente. Aí você vê aí o palestrante, qual é o perigo? Cara, palestrante, é que muito palestrante acha que não é médium. E não existe isso. Quando você se propõe a fazer um trabalho espírita, você vai ser intuído, querendo ou não, percebendo ou não. No mínimo, você é um médium intuitivo. Aí você começa a querer fazer voo solo, você perde a conexão com a casa, perde a proteção, mas você continua sendo um espírito que está classificado naquela definição do Livro dos Espíritos, que todos somos médiuns. Ou seja, por que fala isso? Porque todos somos passíveis de ser influenciados. Então você não evita a influência. O que você pode fazer é selecionar a influência. Como você te desliga do porto seguro, fica a pipa voada. Aí a cabecinha fica solta ali. Aí começa a falar um monte de besteirinha, sem sentir. E pior que aí começa a misturar. E aí o cara faz uma sopa na cabeça do cara, uma sopa de letrinha, que é a pior coisa que tem. Quando o cara começa a falar muita besteira, é fácil detectar. Aí tu já tira logo de circuito. Mas o que os espíritos, esses espíritos que querem tumultuar o movimento de Cristo, e sempre houve isso, desde muito tempo, o que começa a fazer? O cara começa a fazer aquela meia-verdade, aquilo que é a pior coisa que tem. Misturar conceitos errôneos com conceitos corretos. E o mais desavisado passa batido. Geralmente o texto começa com citações de livros confiáveis, até do Evangelho, livros dos Espíritos, cita Jesus, né? Mas no desenvolvimento do pensamento o cara vai distorcendo, e ele usa, e eu já vi fazer isso dentro da casa espírita, e até me aborreci com isso. Num estudo lá, a pessoa usando André Luiz, mas concluindo, eu falei, peraí, ou tu bota o texto e bota o sentido que ele está dando, ou não bota o texto. Vai querer botar para justificar o teu pensamento, que é contrário ao que ele está botando. Eu até me afastei desse estudo por causa disso na época. E não botaram. Eu falei, preciso botar. Porque começa com o texto de André Luiz, mas conclui com um negócio que eu falei, não é isso que ele está falando. Olha o texto, não é isso que ele está falando. Não pode concluir assim. Então, esse tipo de postura é o que complica e que você vê e observa. Então, tem alguns trabalhos mediúnicos, por isso que a gente fala, equilíbrio é dinâmico. Você não pode, nós que somos espíritos, que fazemos parte de um planeta de provas e expiações, a gente não pode falar, eu sou equilibrado. No máximo é eu estou equilibrado. Que vai ter momentos que eu estou equilibrado e vai ter momentos que eu estou desequilibrado. Você conta nos dedos aí os médiuns que são confiáveis, mas por quê? E só afirma isso depois de você ver a vida dele toda. Chico Xavier morreu, foi um médium equilibrado. Divaldo, até agora é. Ele mesmo fala, aos 40, os espíritos falam, Dona Ivone fala isso, até o último segundo da tua encarnação tu é passível de escorregar. Pode estar tudo direitinho, até aqui tudo legal. Em cima da hora, na prorrogação, tu pode escorregar e falir. Esse é o problema.
as pessoas, quando começam a se afastar da casa espírita, estão abdicando da proteção dos espíritos. Ah, eu só estou protegido quando eu estou na casa espírita. Nós não estamos falando estar dentro da casa espírita, falando estar ligado à casa espírita. Às vezes eu estou dentro da casa espírita e não estou ligado à casa espírita. Quando a pessoa está assim, quando a gente diz está no sangue, ela cria um vínculo. Por que a gente está falando casa espírita? Não é com a casa, é com o movimento espírita, é com Jesus. A gente não está aqui por causa da casa, a gente não está aqui por causa do guia espiritual da casa. Se estiver, está errado. A gente está por quê? Porque é Jesus, Espiritismo. Aí vai descendo a hierarquia. Porque se você estiver se ligando às coisas materiais, você cai junto. Ao homem. O homem peca, o homem cai. Morre. Aí morre. Aí você, não, desistir. Ou então o cara comete um erro, que é passível de erro. É isso que os espíritos falam. Se você estivesse com essa motivação e a pessoa cair, cai todo mundo. Então, por isso que tu não pode construir idolatria. Mas as pessoas se deixam idolatrar também. Aí você vê que vai desmoronando. Tu vê quantos médiuns caíram por isso. Sai de uma casa, faz um movimento solo, um trabalho solo, e acaba quando ele erra, tem um problema de escândalo lá na vida dele, um monte de... O que ele provoca além do prejuízo para ele? Um monte de descrente. Que as pessoas falam, acreditei no fulano. Não é isso. Você tem que saber que as pessoas são falíveis. Por isso que, assim, não venha me idolatrar, não venha querer me botar como exemplo, que eu não sou. Me tira essa responsabilidade, não me bote mais essa. Porque às vezes as pessoas querem fazer esse tipo de visualização. Vamos. Então, aqui é o quê? Uma introdução que a gente vai ver. O papel da casa espírita exatamente é o porto seguro para o médium. O médium é intermediário. O plano espiritual está aqui, a direção espiritual da casa. E a gente tem visto muito aí com esses estudos que a gente faz fora, hoje, depois da pandemia, menos. Mas a gente foi em muitas casas espíritas com o grupo Leopoldo Machado, lá no Leão Denis, de visitar as casas. Então, o que a gente sempre vê? As casas espíritas que têm vínculo com a direção espiritual, que trabalham junto à direção espiritual da casa, que botam estudo sério, que leva, essas progridem. Vai viver de efeito físico, não está nem aí para o plano espiritual, não procura se ligar com o plano espiritual. Essas casas não andam, ficam ali naquela mesmice. Então tu olha, a casa cresce, não só em quantidade de pessoas, mas você vê os trabalhos acontecendo, por conta dessa ligação com o plano espiritual. Faz a prece. Então vamos lá. Querido Jesus, mais uma vez estamos elevando nossos pensamentos e corações a Ti, para agradecer a oportunidade do estudo e do trabalho. Permita, Senhor, que possamos levar conosco todos esses ensinamentos que a doutrina espírita nos dá e que possamos ter o esforço necessário para colocar todos esses ensinamentos em prática. Em Teu nome, Senhor, em nome dos espíritos amigos, dirigentes da casa, mas sobretudo em nome de Deus, nós te pedimos permissão para dar por encerrado o nosso estudo da tarde e noite de hoje. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.